Não é a primeira vez. Tá bom. Estamos nos preparando aí para uma escola de evangelismo. Isso. Evangelismo de saúde. Olá. Elineuda, de onde é? Oi, boa noite. Eu sou de Cascavel, Ceará. Uau! Olha só. Pertinho da capital, Fortaleza, Cascavel, cidade praiana. Olha Que bom só. estar aqui com vocês. Eu sou de São Paulo, capital. Seja bem-vinda. Obrigada. Você está envolvida em algum projeto de saúde? Sim, eu trabalho na área de saúde, eu sou naturologista clínica, sou acadêmica em técnica em nutrição. Gostaria muito de fazer esse curso aí, que vai começar agora em junho, né? Certo. Só que ele é presencial e aí não tem como, mas eu gostaria muito de fazer. Se fosse EAD, eu iria fazer planos, sim, de fazer, mas presencial não tem como, de forma nenhuma. Tem algumas matérias importantes, práticas, né? Como culinária, massagem, hidroterapia. Pois é. E a Maria Luísa já trabalhou em projetos de saúde, Maria Luísa? Eu trabalho ainda, eu faço parte da obra médica missionária, inclusive do evangelismo e saúde, né? Que é onde a gente faz as feiras de saúde, os cursos, e trabalho aqui no SECRE também, no Restaurando Saúde. Eu sou naturopata, terapeuta clínica funcional, e trabalho junto com o Dr. João Vaz também, né? E trabalho viajando aí para algumas cidades próximas, né? Atendendo como terapeuta e atendo aqui em casa também. Que bênção, parabéns. E a Débora? Débora não, desculpe. A Maria Pinto trabalha em alguma área de saúde? Débora, boa noite. Débora. O seu Oi, áudio. boa noite. De onde fala? De onde está falando? Então, eu moro em Brasília e eu trabalho na área de auditoria. Sou enfermeira auditora e sou líder do Ministério de Saúde da Igreja de Águas Claras, lá em Brasília. Muito bem. Você, além do Ministério de Saúde da Igreja, é a primeira vez que você está trabalhando no Ministério de Saúde? Sim. Ótimo. Parabéns. Está interessada em participar do curso? Estou. Sim, eu acompanho pelo WhatsApp, né, o grupo, e aí eu vi esse link dessa live de hoje, então eu me interessei a ouvir. Tá. E quem sabe futuramente, se houver oportunidade, eu gostaria de estar trabalhando nessa área, sim, que eu admiro e gosto. Seu período de férias é quando? Olha, depende muito, eu que faço meu período de férias, assim, né? Às vezes é 15 dias, 10 dias, às vezes um mês. Então, agora está previsto para início do ano que vem. Ok. Vamos programar umas férias aí, janeiro ou julho. Aí você pega o período de escola, da escola missionária. Legal. Gostaria de saber mais sobre isso. Tá, durante um mês você vai ficar estudando a filosofia adventista de saúde e no período da tarde, hidroterapia, geoterapia, massoterapia, fitoterapia, aprendendo sobre agricultura orgânica. Ótimo, gostaria muito. Quero me programar para isso, sim. Sebastiana Barbosa, fala de onde? Seu áudio está desligado, Sebastiana. O áudio seu áudio está desligado. Oi. Elineuda. Sim, posso fazer uma pergunta? Pode, enquanto a Sebastiana está tentando ligar o áudio lá, pode falar. Não tem como vocês trazerem esse curso aqui para Fortaleza? Não tem
uma possibilidade de vocês virem aqui no Ceará, para a capital, que é Fortaleza. Com certeza, esse curso já existe aí. Você já ouviu falar da escola Éden? Não. Então, aí próximo de vocês tem uma cidade e eu já organizei, daqui a pouco vou contar para vocês a minha história, congressos de saúde, e aí veio uma pessoa lá de Fortaleza para cá, São Paulo, participar do congresso. Eu já tenho 28 anos de adventista, não ouvi falar ainda. Inclusive, eu sou também diretor do Ministério de Saúde aqui da minha igreja. Certo. Mas não ouvi falar ainda. Você já ouviu Porque falar do Martin Newman? Não. Tá, você está com caneta na mão? Vou pegar agora. Então, Só você anota. Pois não, pode falar. Dá uma olhadinha no WhatsApp, a mensagem. Ok. Estou com a caneta na mão e o papel. Benção. Ótimo. Você vai anotar a seguinte frase, evangelismodesaude.org. Tá bom? Helena Brito, boa noite. Helena Brito. Helena Brito, boa noite. Conseguiu ligar o áudio? Não sei. Opa, conseguiu, né? Tá ouvindo bem, né, Helena? Frank Correia, boa noite. Conseguiu ligar o áudio, Frank? Opa, tudo bem? Consegui sim, viu? Oi, de onde você fala? Falo de Brasília. Brasília, muito bem. Você trabalha com área de saúde? Não, eu sou arquiteto e urbanista. Área de saúde aí que eu tô vendo, hein? Sim, sim. E é interessante você perguntar isso, porque Deus colocou no meu coração para não fazer mais a arquitetura moderna, fazer a arquitetura que tem os remédios naturais, Que né? Que tem benção. elementos sensoriais, madeira, iluminação natural, ventilação cruzada. Então, pode-se dizer que a arquitetura está relacionada com saúde, sim, viu? Com certeza. Minha filha é arquiteta e ela trabalha numa empresa adventista de brinquedos gigantes de madeira, escorregadores e pontes falsas baianas e essas, imagina assim, essas grandes construções aí para crianças. Pois é, pois é. E Deus colocou isso no meu coração. Depois a gente conversa no particular. Eu quero te mostrar uma arquitetura que você vai entender o poder dos remédios naturais dentro de uma casa bem projetada, né? Muitas vezes a depressão ela está relacionada com o ambiente insalubre, que não tem ventilação, não tem iluminação natural, e as Exato, pessoas perdem a conexão com Deus e não sabem por quê, né? Por causa do exato. ambiente da casa dela. Muito bem. Eu atendi uma pessoa hoje que está com pneumonia e a primeira pergunta que eu fiz é: as paredes estão mofadas? Ela disse: nossa, você acertou exatamente o problema. Pois é. Qual o seu nome? Desculpa. Edivaldo. Edivaldo. Edivaldo, você já escutou falar de arquitetura vernacular? Não.
Mas Alô, nós alô? vamos... Não, mas nós vamos prosseguir logo, logo, tá bem? Beleza, cortou a ligação, tá? Tudo bem. Vou deslocar aqui para algumas pessoas aqui. Entraram 5 pessoas, não sei o nome. Tá ótimo, meu querido. Quem entrou agora aqui? Bom, Boa noite, é oi, Tatiane. Tatiane, tudo bem? De onde fala? Eu falo de Carapicuíba. Opa, eu estive domingo lá em Carapicuíba. Olha que bênção. Fui dar um curso de culinária às 7 horas da manhã. Aonde, professor Edivaldo? Rua Tâmara. Rua Tâmara, número alguma coisa assim. Ah, na Tâmara. Conheço sim. Eu Lá moro um no, pouquinho longe. lá no Eu moro centro. um pouquinho... Eu vou Ah, lá, no centro, né? eu vou lá domingo sim, domingo não, Pastor Neri. Ah, que bênção. Eu sou da Vila Dirce. Você Lembra trabalha quando com... você, lembra quando você deu um curso de saúde, como aproveitar a água dos alimentos? Ah, ok. Faz tempo, hein? Faz 2010, 2013. Muito bem. É, E quando tinha Sônia Cris aqui na Vila Dirce. você está trabalhando na área de saúde? Sim, sou terapeuta e estou terminando o curso de fisioterapia naturais. Que legal. Onde é esse curso? Estou fazendo na faculdade mesmo. Olha, que interessante. Que É, faculdade é essa? Onde fica? aqui em Carapicuíba mesmo, na Hum. Uniacel. Estou fazendo fisioterapia, né? Ah, Mas eu já trabalhava com massoterapia. E aí eu falei, vou aumentar um pouquinho e entrei na faculdade de fisioterapia. Só que a professora de lá me dá cursos naturais, como tratar com óleos essenciais, banho morno, banho frio, e elas estão me ensinando. Eu estou gostando pra caramba. muito bom, muito bom. Ok, entrou mais 6 pessoas aqui. Quem mais entrou? Boa noite. Boa noite, Meu Caroline. nome é Caroline, eu sou de Unai. Da onde? Unai, Minas Gerais. Minas Gerais. Trabalha na área de saúde? Não. Hum. Sou zootecnista. Zootecnista, área de saúde. Porque zootecnia precisa cuidar da saúde dos animais, quando os animais Isso, podem trazer problemas, né? isso, sanidade animal. Exato. Muito bem, prazer, seja bem-vinda. Obrigada. Alguém mais entrou aqui? Que mais? Helena Brito, já conversamos, não? Ok. Igor, quando você quiser, pode orar. Tá bom? Vamos orar então. Oremos. Nosso querido e bom Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por mais uma live, mais uma segunda-feira, na qual compartilhamos um pouco sobre a obra que o Senhor deseja que façamos nesses últimos dias. Pedimos que capacite, ó Deus, aqui, que o Santo Amém. Espírito inspire e o irmão Edivaldo para que ele venha falar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja que ele fale. Toma Amém. aqui cada pessoa, Deus, que está aqui nesta live, também toma aqui a internet, ó Deus, para que ela não venha cair, que o teu nome venha ser glorificado aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quem falou com vocês é o Igor Nascimento, ele é coordenador desse grupo. Fala, Igor. Opa, pessoal, boa noite, obrigado, meu irmão. É um prazer, eu me chamo Igor, algumas pessoas aqui já me conhecem, né? Eu estou aí administrando aí o grupo do curso missionário da Bahia de julho. Então a gente está fazendo a divulgação do curso missionário e da obra médico-missionária. Tivemos aí algumas contribuições muito importantes, né? O pastor Sidionil, o irmão Martin, e agora teremos aqui o irmão Edivaldo, né? Com muita experiência, e ele vai estar falando um pouco sobre, né, os projetos missionários. Eu creio que vai ser de muita importância, principalmente para aqueles que estão aí desejosos, né, de estar ingressando nesse trabalho tão maravilhoso, mas não sabem
por onde, né? Então, irmão, fica à vontade, tá bom? Nós temos aí até 8h10, 8h15, né? Tá Fica à ok. vontade, tá bom? Muito bem. Então, meu nome é Edivaldo Fonseca. Eu sou formado em Educação Física, primeiramente. Fui aposentado o ano passado. Boa noite, Heber Martins. Seja bem-vindo. Em fevereiro do ano passado. E estive 2 anos ausentes da escola presencialmente por causa da Covid. E, então, eu recebi do governo a possibilidade de receber, boa noite, Leonardo, seja bem-vindo. A possibilidade de receber salário e ficar em casa e não trabalhar, porque o Estado tem uma lei que funcionários que não faltam ganham um prêmio. E eu ganhei esse prêmio e eu orei a Deus se eu deveria realmente... Boa noite, Lídia, seja bem-vinda. Eu orei a Deus e eu queria saber se eu deveria entrar de licença ou esperar a Covid passar, 2020. E acontece que... Boa noite, Lídia. Lídia já estava aqui conosco, né, Lídia? E eu vi que era para mim sair de licença, porque eu já tinha adquirido conhecimento no espírito de profecia e estudos, pós-graduação, e eu deveria, então, começar a divulgar esse conhecimento para os irmãos que estavam com receio de Covid. Eu tinha aprendido no espírito de profecia, numa escola missionária, a como usar carvão vegetal. E comecei a dar carvão vegetal para as pessoas com Covid, porque eu descobri, estudando o carvão vegetal à parte, que o carvão ele aumenta a capacidade de oxigênio da pessoa, e ele tira as toxinas do organismo, e ele absorve os vírus. Eu até escrevi um livro chamado Carboterapia, baseado no Mensagens Escolhidas, página 248, se eu não me engano, preciso confirmar. E então, eu fui buscar o que a ciência diz sobre isso e comecei a tratar as pessoas com carvão vegetal e óleo de hortelã-pimenta, que chama-se menta piperita, e passando nas costas das pessoas. A quantidade de carvão vegetal que eu dava para as pessoas era 2 colheres de sopa para 1 copo de água. E eu aprendi no curso de evangelismo também sobre a importância de palestras de saúde, como ajudar as pessoas que estão com problemas, ou trazer essas pessoas para próximo de nós. E nas palestras de saúde, eu comecei a dar palestras sobre tudo. Então, eu recebi um CD na Escola de Evangelismo e Saúde, ali tinha palestras de fitoterapia, de estilo de vida, sobre os 8 remédios, tinha palestras sobre água, palestras sobre luz solar, sobre exercício. Então, eu comecei, além de estudar essas palestras, que é uma das matérias do curso, é saber como dar palestras, então, estudar um pouquinho mais e ajudar as pessoas. Por isso que foi uma grande bênção para mim. Para vocês terem uma ideia, eu vendi na pandemia 1 tonelada de mel, 1.000 quilos de mel. E eu não sou vendedor, eu sou professor de educação física. E por que isso aconteceu? Porque na pandemia eu comecei a ensinar as pessoas a importância do mel com geleia real, mel com própolis, mel com óleo de eucalipto, para melhorar a capacidade respiratória. E aí eu fiz um compromisso com Deus,
que eu ia separar o dízimo e a oferta antes, e ele ia me ajudar a vender 1.000 quilos de mel até o meu aniversário. Isso foi no mês de março. Uma semana antes do meu aniversário, eu já tinha vendido 900 quilos. E foi uma benção maravilhosa. Então, me ajudou bastante esse curso de evangelismo de saúde, a como falar em público, a como preparar palestras, e também me ajudou a como aplicar, o que eu deveria aplicar de tratamentos nas pessoas, coisas simples como hidroterapia. No curso de evangelismo eu aprendi a fazer compressas quentes. Então, eu aplicava uma toalha de rosto, colocava na água fervida, tirava, deixava as pontas do lado de fora, torcia, e depois, boa noite, Alan, seja bem-vindo. E depois aplicava nas costas das pessoas. 7 compressas quentes de 3 minutos nas costas das pessoas, e elas voltavam a respirar novamente. Então, durante a pandemia, boa noite, Carlinha, seja bem-vinda. Durante a pandemia, não perdi nenhuma pessoa para a internação, nenhuma pessoa foi entubada, e eu comecei a me envolver num projeto, já que, como professor, eu não podia dar aula presencial, e era online, então eu fui chamado, me deram um campo de futebol para dar aula para a comunidade. E essas pessoas descobriram que eu estava aplicando remédios naturais. No evangelismo de saúde tem uma matéria chamada Remédio Simples. E lá eu aprendi a usar berinjela. Irmão Edivaldo, Ouvindo bem. só fala com a irmã Maricela, ela precisa parar de gravar a tela, porque está tomando o lugar da sua tela aqui na gravação. Irmã Maricela, a senhora pode deixar de gravar, a gente está fazendo a gravação, tá? E ela vai ser disponibilizada, porque a sua tela está ficando como principal. Maricela vai ser... Isso. Marlicélia. Isso. Marlicélia. Isso. Obrigado, Marlicélia. Mas a gente já está gravando. Muito obrigado, minha irmã. Obrigado, Marlicélia. Então, eu estava dizendo que eu estava num campo de futebol, enquanto eu não podia dar aula, aplicando exercício, porque o exercício produz irisina, que é um hormônio anti-inflamatório, e endorfina, que dá prazer e alegria. Isso também ajuda a impedir as pessoas ficarem doentes. Então, como professor de educação física, eu já sabia disso. Então, eu comecei a aplicar ginástica para a comunidade, caminhada, alongamento e, posteriormente, ginástica. E aí, o que eu fazia? As pessoas chegavam e eu fazia um alongamento, e após o alongamento, eu fazia uma oração. E, posteriormente, comecei a fazer uma meditação de saúde, pegando versos da Bíblia ou textos de saúde e introduzindo versos da Bíblia e orando pelas pessoas, e depois indo para o exercício. Posteriormente, então, avancei para a aula de culinária. Quando acabava o exercício, as pessoas iam fazer eu ensinava uma receita, elas traziam frutas e a gente fazia um café da manhã saudável. Fazia não, ainda faz. Eu já estou nesse projeto há 3 anos. Então, essas coisinhas que eu aprendi lá, hidroterapia, massagem. Então, as alunas começam a ganhar confiança e elas estão com um problema de saúde. Às vezes está com um problema... Eu tive uma aluna que ela chegou arrastando uma perna. E aí começamos a aplicar uma massagem de óleo de rícino na perna dela, e óleo de menta como analgésico, e dar alguns chás para ela e fazer exercícios de flexibilidade. Hoje essa mulher, ela chega lá muito feliz. E ela está fazendo fisioterapia com posto de saúde, o posto de saúde atrás do campo de futebol. O que acontece?
ela, ao fazer fisioterapia no posto, ela conta a história para as amigas. E as amigas descobrem que existe um projeto de um clube de saúde. Eu chamo de clube de saúde. Eu também aprendi no curso de evangelismo de saúde a como organizar um clube de saúde. E esse clube de saúde, então, ele pode funcionar uma vez por semana, ou 2, ou 3. Pode funcionar um horário, 1 hora só. Pode ser num domingo, se você não tiver tempo durante a semana. E eu comecei, então, a cadastrar essas pessoas no WhatsApp, e hoje eu tenho 6 clubes de saúde no WhatsApp, que recebem meditações todos os dias, uma receita e um tratamento. Por exemplo, dessas pessoas que vão lá fazer exercício, elas ficam sabendo e começam a contar para as amigas. Aí elas perguntam se eu posso visitar. Então, eu desenvolvo o Ministério da Visitação. Eu vou visitar algumas pessoas que não fazem parte do clube de saúde, e lá eu ensino tratamentos naturais. Como é que eu começo tratamentos naturais? Eu começo preenchendo uma ficha. E nessa ficha, além dos dados pessoais, endereço, peso, altura e idade, pergunto se ela toma remédios, que tipo de remédios ela toma, e pergunto sobre o estilo de vida. Quanto de água ela bebeu antes de eu chegar, no período, se eu cheguei de manhã, no período da noite, no período da tarde, em 24 horas eu descubro quanto de água ela bebeu. E aí eu pergunto, quanto de sol você tomou, meio-dia? Seja bem-vindo, Fábio. Boa noite. Quanto de sol você tomou meio-dia? Quanto de exercício você fez? Aí eu fico sabendo se ela caminha, se ela faz algum exercício, pergunto se ela trabalha, se o trabalho dela é sedentário, fica muito tempo sentada. E aí eu faço uma das últimas perguntas. Me diz aí chega um momento de eu falar da parte espiritual. Às vezes a pessoa não é cristã ou não frequenta nenhuma igreja. Você gostaria de ter um controle sobre a sua vida na parte da depressão, estresse, ansiedade, culpa ou medo? Qual dessas você gostaria de ter controle? Hoje mesmo, eu começo a visitar lojas de produtos naturais. E nessas lojas de produtos naturais, você tem acesso aos clientes e você começa a ajudar a loja também, né? Trazendo clientes para lá, porque você explica qual tipo de produto que é bom, para o que é bom, e isso o dono da loja se interessa bastante, gosta quando tem um terapeuta ali orientando a quais os produtos gostaria de tomar. E aí chegou uma cliente lá, oi, tudo bem? Você vem fazer uma entrevista comigo? Ela não marcou nada comigo. E aí, que interessante. O marido dela já tinha passado comigo por WhatsApp. Então, eu comecei a dar consultas via online. E aí, essas consultas eu cobro um valor bem baixo. Se a pessoa quiser presencial, eu dobro o valor. E esse homem estava com uma coceira intensa nas costas. E eu falei para ele pegar carvão vegetal, passar na mão, a seco, e passar nas costas. Desapareceu a coceira dele. Ele ficou impressionado. E ele não é adventista. E então hoje eu conheci, a esposa dele estava lá, né? E ela estava com problemas, vários problemas, insônia, estresse, fraqueza, perda de cabelo. Falei, oi, você vem fazer uma consulta comigo e tal. Deu uma valorizada no tratamento dele e ela sentou. Aí a última pergunta eu fiz, qual dessas você gostaria de ter controle na sua vida? Ela falou, culpa. Quando ela me falou isso, eu já sabia qual era o problema. E então, eu orei com ela, e perguntei para o esposo se eu podia dar um abraço nela, porque eu já tinha tratado ela no passado, e assim a gente vai fazendo a obra médico-missionária, orando e orientando. Bom, eu contei de trás para frente. Agora eu vou voltar lá no começo. Eu era professor
de Faculdade de Educação Física da Universidade Unasp, São Paulo. E eu deixei tudo. Meus filhos tinham bolsa na faculdade, porque nesse curso de evangelismo de saúde, eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Eu aprendi a trabalhar pela fé. Eu oro e se acontecer, eu faço. Se não acontecer, eu não faço. Eu não me preocupo mais. Como diz Filipenses capítulo 4. Está alguém aflito? Ontem fui numa festa de aniversário. Me lembrei do que Jesus ia nos almoçar, casamento, encontros, festas. E lá, então, eu entendi por que eu estava naquela festa. Chegou uma hora que eu dei uma volta, fui embaixo de uma árvore, fiz uma oração. E comecei a ler, estudar um pouquinho sobre o que eu ia falar para vocês hoje. Voltei, a dona da festa falou, onde você estava? Eu falei, estava orando. Você pode orar pelo aniversariante? Aí, antes de orar pelo aniversariante, eu abri o meu celular, todo dia, 5 horas da manhã, eu vou estudar a Bíblia. E aí eu falei sobre Jó, que estava falando sobre aflições. E emendei com Filipenses. E falei sobre Jesus dizendo que no mundo tem aflições, mas é que para ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Então esse é o nosso compromisso nas escolas de evangelismo de saúde, aprender o discernimento. Eu dei aula, depois que eu saí da escola de evangelismo de saúde, que a primeira minha foi lá em Mogi das Cruzes, Associação Paulista Sul, eu fui chamado para Ilhéus, para liderar a cozinha. E além de coordenar as refeições, 3 refeições por quase 30 dias, eu também tinha que organizar os cursos de culinária à tarde. E eu era bem resistente a algumas perguntas sobre açúcar, sobre farinha branca, sobre carne. E eu comecei a ministrar o curso em cima do livro Conselho sobre Regime Alimentar. Então, na Escola de Evangelismo de Saúde, eu aprendi a ler e a estudar os livros de Espírito de Profecia. E um dos livros que me encantou foi Caminho a Cristo. Eu peguei esse livro, sentei embaixo de uma árvore e me deparei com o capítulo 5, Consagração, página 47, que está falando quais são os 3 problemas de uma pessoa que não consegue emagrecer, uma pessoa que não consegue mudar de hábitos, uma pessoa que não consegue viver o estilo de vida saudável, uma pessoa que está doente. E ali coloco os 3 pontos principais, que faz parte da consagração. E a partir dali eu tomei uma decisão. Eu vou voltar depois dessa escola aqui, e eu quero sair da faculdade, eu estou trabalhando, e vou abrir um projeto, que é o nosso tema de hoje à noite. Como desenvolver projetos missionários. E nesse projeto, eu quero levar Jesus para as pessoas. Então, eu fui participar, depois dessa escola missionária, ou antes, agora foi em 2008, eu fui participar de um congresso de evangelismo de saúde em Paraty, Rio de Janeiro, com o missionário Martin Newman. E lá tinha uma oficina para projetos. E nessa oficina de projetos, eu escolhi a oficina de trabalhar com produtos naturais, montar então uma distribuidora de produtos naturais. Nem loja não era. A intenção era comprar produtos em sacaria e vender mais barato para os irmãos. E ensiná-los.
Mas esse projeto ele não foi avante, porque me encantou alguns chamados de pessoas para dar curso de culinária. Então, eu fui restaurar uma loja de produtos naturais de uma irmã que também fez uma escola de evangelismo de saúde, Cleonice. Hoje é doutora Cleonice. Ela tinha enfermagem e agora ela fez nutrição. E aí fui ajudando ela a organizar a loja. Ela já tinha feito e ela ia transferir a loja dela para uma maior. E o marido deixou a empresa de administração e foi ajudá-la. Aí eu falei, eu vou montar aqui em cima dessa loja uma cozinha. Então montei uma cozinha, o projeto chamou-se Cozinha Escola Jardim de Oração. Qual era a intenção? A intenção era, oi, querida Cleonice, é um prazer imenso saber que você está compartilhando os mesmos sonhos de Jesus. Bom, então, eu comecei a imaginar como ensinar pessoas a fazer alimentos sem farinha refinada, sem fritura, sem carne, sem açúcar, sem ovos, sem leite, sem queijo, sem nada, né? Quase, as pessoas falavam, sem nada, então. Falei, não, segundo Gênesis capítulo 1, verso 29. E a minha filha falou, pai, olha uma receita que eu peguei na televisão, uma coxinha de farinha de mandioca. E aí comecei a fazer coxinha de mandioca, coxinha de farinha de arroz, coxinha de farinha de grão de bico, e comecei a desenvolver, porque o Espírito de Profecia falou que é para experimentar. E fui desenvolvendo, e fui crescendo, e fui sendo chamado, até que me chamaram uma feira de empreendedores adventistas, na Universidade Adventista. E eu montei ali uma cozinha para oferecer lanche. Não vendeu nada, quase nada. Aí na hora eu falei, para tudo. Peguei, guardei todos os sanduíches, cachorro-quente vegetariano que eu tinha, tudo, guarda tudo isso. E vamos fazer comida. Comecei a fazer o que a gente tinha experiência, o que eu sabia fazer. Aí comecei a vender comida para todas as pessoas que eram empreendedores que estavam naquela feira. Aí veio um ancião do Rio Grande do Sul. Ele me disse, você não quer dar uma aula de culinária lá em Farroupilha, Rio Grande do Sul? Vou. Fui para lá. Dei a aula de culinária. Aí no domingo ele me levou para passear em Gramado. Segunda-feira, foi na segunda-feira. Eu fui para a cidade de Gramado passear, né? E lá ele me apresentou um sítio de um colportor adventista. Foi fantástico. Já te dou a vez, Pedro. Fantástico. E lá, então, eu vi um hotel. Eu falei, vou montar uma escola de evangelismo de saúde. A mesma que eu participei em Mogi das Cruzes e a mesma que eu fui coordenador de cozinha em Ilhéus, eu vou coordenar vamos coordenar, né? Eu, Papai do Céu, Martin, aliás, vamos coordenar uma escola de evangelismo de saúde em Gramado, Rio Grande do Sul. E aí, primeira escola, R$ 470 mensal, enquanto que lá se cobrava R$ 470 a diária. Aí veio 55 pessoas. Fantástico. E aí, fizemos a escola. No segundo ano, o ancião falou, você vai sozinho. E o Marte falou, não posso ir. Aí comecei a coordenar. Aí que eu descobri que a escola custava uns R$ 32 mil. Se eu soubesse antes, eu não ia fazer, né? Pois é, agora eu estava vivendo pela fé. Lembra que eu falei de um curso chamado Ouvindo a Voz de Deus? E comecei a chegar numa cidade e eu descobri que a cidade tinha ido para lá adventistas que tinham prejudicado a obra médico-missionária. Eles estavam apresentando doutrinas que a igreja não aceitava, e aí o que aconteceu? A igreja não me aceitava também, porque não me conhecia, pensava que eu era do mesmo grupo.
E não foi fácil. Eu tive que ir na prefeitura, a prefeitura me deu tudo. Aí fui nas escolas, fui em outros lugares e coordenamos o trabalho e fizemos no primeiro ano. A igreja foi conhecendo, aí no segundo ano eles viram que não era bem assim, e aí terceiro, quarto, 5 anos, irmãos, desenvolvendo a obra médica missionária na cidade de Gramado, e 1 ano foi em Flores da Cunha. Para a honra e a glória de Deus, formamos vários alunos ali. Voltei para São Paulo, e aí eu falei, não posso mais ficar 1 mês fora. Estou prejudicando a minha esposa, ficar 1 mês fora. E eu comecei a organizar um projeto chamado Saúde Restaurada. O Martin me ensinou, participei de alguns com ele, e comecei a abrir outros. Alugava sítio, as pessoas passavam 1 semana, sabe o que elas aprendiam? A beber água, tomar sol, fazer exercício, mão na enxada, né? Caminhada, a ler o Espírito de Profecia, a dormir cedo. E fantástico, as pessoas saíam de lá 1 semana depois, sem remédio, restauradas. Vou contar uma, eu tenho um tempinho aqui antes das perguntas, eu vou contar uma aqui. Uma dessas irmãs, que eu contei sábado agora que eu fui pregar, ela trabalhava em escola adventista, pedra na vesícula, sobrepeso, pressão alta, tomava losartana e odiava o marido alcoólatra. E detestava o diretor da escola e o coordenador da escola adventista também. E o que aconteceu? Durante a semana toda, eu falei para ela, você vai aprender a amar a Deus. Como? Assim? Falei, lê esse texto do Espírito de Profecia. O que está dizendo aqui? Você faz isso? Ela, não. Lê esse texto aqui. O que está dizendo aqui? Você ama o marido? Não. Então, leia esse artigo aqui. O que está dizendo quando a pessoa fica estressada e nervosa? O que acontece no corpo humano? Produz cortisol? Sim. Adrenalina? Sim. Então, aumenta a pressão arterial? Sim. Então, você não ama Deus. Porque você não está cuidando do templo do Espírito Santo. Aí eu fui, pouco a pouco, passo a passo, ela entendeu. Hoje, ela não toma remédio para pressão, magrinha, não tem pedra na vesícula, não fez cirurgia, ama o marido fez curso comigo para deixar o álcool. Olha, irmãos, uma bênção maravilhosa participar desse curso de evangelismo, tá? É isso mesmo, Débora. Bom, e aí chegou o momento que eu estava interessado que isso se multiplicasse, né? Os projetos de saúde. E eu ajudei o Martin a organizar algumas congressos de saúde. E aí comecei a alugar locais e organizar congressos de saúde e trazer pessoas do Brasil todo. E na época tinha um aqui, um terapeuta ali, uma casa de saúde de retiro ali. E espera aí um pouquinho, Ivonete, vamos esperar para o final para a gente responder, já vou terminando daqui a pouco. Ivonete, você pode desativar sua gravação de tela, por favor? Entrou aqui e aí vai atrapalhar a gravação. Já A live está sendo gravada, minha irmã. A gente vai disponibilizar. Já está gravado, tá gravando, viu, Ivonete? Isso, obrigado. E aí, sim. Então comecei a coordenar congressos de saúde. Você pode coordenar escolas de evangelismo, congressos de saúde, escolas de culinária, clubes de saúde,
palestras. Você não precisa ser o palestrante, ou cozinheiro, ou coordenador. Você precisa se colocar nas mãos de Deus. E aí Deus fazer uma dupla missionária. E aí Deus vai te mostrar, você vai convidar palestrantes, convidar cozinheiros, convidar professores. É tudo que Deus está esperando. É que você faça. Você não precisa ter faculdade para isso, tá bom? Você só precisa se colocar nas mãos de Deus. E aí fomos organizando 6, 7 congressos no Brasil, e chegou um momento que eu falei, meu Deus, esses congressos, eu preciso levar pastores. A igreja precisa estar ligada. E aí comecei a ir numa associação. Toda vez que eu ia coordenar uma escola de evangelismo, a primeira coisa que eu ia era numa associação e numa igreja. Olha, vou estar aqui na cidade, vou coordenar um curso de saúde, vocês querem nos ajudar? Amém, Débora. Vocês querem participar? E aí eu mostrava o projeto, o que iria acontecer, apresentava minha carta de recomendação, sempre, sempre, apresentando tudo, às claras, limpa. Quem é você? Não estou aqui para mostrar, para trabalhar com doutrinas, estou aqui para ser um apoio para a igreja. Sempre assim. E olha, Deus vai abrindo, 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 abrindo. Tenho cada história para contar para vocês que hoje não é o momento. Caminho a Cristo, página 47, Gisele. Consagração. Bom, eu quero mostrar para vocês aqui uma foto. Vamos ver se eu consigo disponibilizar essa imagem aqui. Compartilhar essa imagem para vocês. Lucas, como eu compartilho essa imagem? E eu vou compartilhar, vou para o finalzinho agora, para abrir o microfone para vocês, tá bom? Essas daqui. Eu acho que você ainda compartilhando a tela, melhor que ele fechando, para a gente ver a tela de você, né? Não entendi, Martin. Ivonete está compartilhando a tela, seria bom ela fechar. Ah, tá. Obrigado, Ivonete. Agora Ok. você vê onde você compartilha a tela de você. Vamos lá, imagem. Sim. Professor, seu microfone está desligado. Fone. Ok. Enquanto está na imagem, alguém quiser levantar a mão, eu vou responder uma pergunta. Não tem imagem, não. Enquanto eu estou aqui resolvendo o problema da imagem, Ah, tá. alguém pode fazer uma pergunta, levantar a mão se quiser. Opa. Fala, pode falar, Marlicélia. Pode abrir o seu áudio, Marlicélia. Ok, pode perguntar, Marli. Seu áudio está ligado, Marli? Alô? Oi, Professora pode falar. Edvaldo, Pode falar, nós Marli. somos, a Maria Cristina e a Marli, voltando de viagem, fazendo Venda Atualize. A pergunta que nós temos a fazer é com relação à apresentação da coxinha. E essa receita pode ser disponibilizada. Por coincidência, o grupo lá no Rio perguntou dessa receita e hoje o senhor falou que tem como fazer. Era um ministério também, um curso de missão e cura, e na cozinha eles estavam pedindo ajuda. E nós mencionamos o seu trabalho. Eles já te conhecem. Certo. Nós estamos aqui, eu, a Marli, a Vivi, e mais 5 pessoas que estão voltando do Rio desse curso.
Certo. Nós queremos também transmitir, e foi muito bem colocado o seu trabalho, e eles mencionaram os eventos, os congressos que alguns já participaram, mandaram abraços também, mas hoje a gente precisava saber dessa receita da coxinha. Que Deus nos abençoe. Só no particular, tá bom? Tá bom. Aí você manda um Abençoe oi. o seu trabalho. Tá, mais alguém? Alguma pergunta? Tá. Sobre projetos? Gisele. Não entendi, Gisele. Carvão, né? Por dia? Ah, só 2 colheres de sopa aí, uns 3 dias só, né? Depende do problema da pessoa. Fala com a pessoa que não tá dando pra compartilhar, não. Não? E se você colocar o pendrive aí, eu consigo Não, compartilhar. Não é, velho. Não tá aparecendo mesmo. Mais alguma pergunta? Hoje eu não vou conseguir compartilhar a imagem. Opa, E aí a gente vai entrar nas perguntas aqui. Professor, Oi. aqui em Carapicuíba, né, eu estou fazendo um trabalho com as mães das crianças com deficiência, né? Eu Certo. tenho uma filha com deficiência, a Esther, ela nasceu com paralisia cerebral, e as mães perguntam por que que a Esther é tão calma, porque o intestino da Esther funciona bem, e aí eu queria saber um pouco mais dos seus projetos, se tem como eu fazer um projeto com essas mães, porque assim, elas não acreditam em Deus por ter uma filha com deficiência, né? Eles dão comida tudo errado, as crianças quase não bebem água, as crianças quase não têm, assim, uma qualidade de vida, né? E a Esther tem. Então, elas ficam me perguntando, aí eu queria ver um projeto legal para as crianças com deficiência. Toda, autista, síndrome de Down, porque eu tenho contato com todas, né? E aqui tem até os lugares onde dá para fazer um projeto bem legal para eles. E eu queria esse trabalho. Eu já faço alguns, né? Mas eu queria fazer alguma coisa para eles. O primeiro passo aí, eu creio, é que você se associe a essas mães. Você vai procurar um palestrante para a área, e aí alguém vai dar uma palestra, essas mães vão estar lá, e nesse momento você vai convidar qual das mães que estão ali que gostariam de auxiliar, de ajudar nesse projeto. Então, nunca trabalhar sozinha. Você tem alguém mais na igreja que poderia te apoiar? Eu tenho meu esposo e tem uma outra mãe também que tem um filho com deficiência e gostaria muito de fazer esse projeto também para a salvação dessas mães, né? Porque não conhece a mensagem, nem a mensagem de saúde, nem a mensagem de Deus. Ótimo. Então, aí, ótimo. Aí você tem, então, o caminho, que é oração, uma dupla missionária no mínimo, e agora você vai expor isso daí para a sua igreja. Você tem um dia e um local e um horário para isto? Vocês estão vendo a imagem? Vocês estão vendo a imagem? Sim, Ok, sim, estamos vendo. obrigado. Então, só encerrando aqui com a minha amiga aí de Carapicuíba, você tem um dia, um local e um horário para definir esse projeto? Tenho sim. No entanto, que aqui tem muitas... É como se fossem associações, aonde eu faço parte junto com elas em trabalhos, né? Eu faço parte até do Conselho da Pessoa com Deficiência de Carapicuíba, que nesse conselho, a gente faz muitos projetos, tem um lugar, tem um local, tem as pessoas que vão participar, só falta eu ter isso que você está me falando, uma dupla missionária e a igreja apoiar, levar o projeto para a igreja, porque o lugar eu já tenho, e as mães também. Então tá bom. Então, quem sabe esses slides aqui vão te ajudar a avançar um pouco, tá?
Obrigada, professor. Bom, você pode ler para mim aí o que está escrito no próximo slide? Você está lendo essa mensagem? Saúde e terceira mensagem. Tornar patente a lei natural e insistir em que se lhe obedeça. Eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica, a fim de preparar um povo para a vinda do Senhor. Então, eu, você, o pastor, os líderes precisam reconhecer que a mensagem de saúde está dentro da terceira mensagem angélica. A palavra patente é porque você, quando inventa alguma coisa, você tem que ir num cartório e fazer um registro. E Deus já fez o registro disto. Então, a gente deve tornar a patente essa vontade de Deus, que é insistir em que as pessoas, ao obedecer essas leis de saúde, elas estarão caminhando para Jesus. Vocês estão vendo uma sombra projetada, e esse é um curso de desenho. A minha filha é arquiteta, e quando a gente está fazendo desenho, você pode ver que foi projetado porque teve uma luz atrás dessa caixa. E os projetores hoje são bem modernos. Nesse trabalho da obra médico-missionária, eu ganho muitas coisas, e uma delas eu ganhei um projetor, a lâmpada já está fraquinha. Mas eu lembro quando eu era professor, 33 anos dando aula, tinha esses retroprojetores. Então, a luz bem forte incide sobre uma lente e projeta na parede. Por que eu estou colocando essas fotos? Porque o princípio é uma fonte de luz que bate num objeto e vai projetar a sombra à frente. Quando essa pessoa está formando uma sombra na parede, ela está impedindo que toda a luz transpasse, porque a luz bateu primeiro na palma da mão. Então, se vocês permitirem que a luz de Jesus acompanhe vocês, reflita vocês, Jesus é a nossa luz. E nós devemos ser a luz do mundo. É Jesus que deve ser o modelo e que deve ser refletido nos projetos. Então, cuidado. Num projeto, a gente avança demais na parte da obra, apesar de você fazer uma pesquisa, obra médico-missionária, encontrar a palavra obra, ou a palavra médico, que não representa somente a profissão médica, que está no contexto dizendo que é saúde, você não pode esquecer o foco e o objetivo final, que é a missão. E quantas vezes a gente tem a possibilidade, nos alegramos com a possibilidade de restaurar a saúde de uma pessoa, e a pessoa vai embora, e cadê? Cadê a parte missionária? Quem é o modelo? Não é Jesus? Então, o projetor é um aparelho que transfere a imagem para outro lugar. Quando a luz do sol bate nas costas, podemos ver nossa imagem em forma de sombra. Ou quando a luz da lâmpada atinge nossas mãos, podemos formar imagens na parede. Se você quer fazer um projeto, você precisa seguir um modelo. Você quer projetar o modelo Jesus? Você quer projetar o modelo Jesus? Olha, nós já ouvimos falar que o braço direito é a parte da terceira mensagem angélica. A obra médico-missionária é como o braço direito. Olha o que diz a frase. Esse é um elemento que dá nome para a obra, para esse tempo. Agora, qual é o conteúdo do seu projeto?
o conteúdo do seu projeto, você tem que lembrar que é temperança. Nos Estados Unidos existiam sociedades de temperança. Elas não eram adventistas. E elas gostaram muito do que foi apresentado pelos adventistas. Então, hoje em dia, tem muitos veganos, tem muitos grupos de saúde. Todo final de semana aqui na cidade de São Paulo, você encontra corredores nos asfaltos. Ontem, quando estava indo para Carapicuíba, num curso de culinária saudável, a Marginal estava lotada de corredores. Essas pessoas, elas são muito abertas à área de saúde. Só que ao instruir o povo nos princípios da verdadeira temperança, e como guardião de almas aconselhar os que se acham física e mentalmente enfermos, o médico está desempenhando sua parte na grande obra de preparar um povo para o Senhor. Agora essa obra ela é distinta, ela é diferente, mas ela não pode ser desligada. Muita gente se desliga, tem muitos grupos independentes que são mal vistos, porque eles não estão acompanhados junto com a igreja. Então, você quer fazer um projeto, apresenta Jesus como modelo. Você tem que ser o modelo desse projeto. Cuidado com o que você fala, com o que você veste, com o que você come. As pessoas estão olhando. 2, você precisa estar ligado à igreja. Apresenta o projeto para a igreja. Por favor. Ficou evidente que os líderes estavam começando a divisar uma grande obra médico-missionária cristã não denominacional, a qual, da forma como planejavam, iria logo obscurecer a obra da denominação adventista do sétimo dia. Então, o que aconteceu? Em 18 de fevereiro de 1902, pegou fogo lá o departamento de publicações, o local das publicações, pegou fogo porque estava separando muito a obra médico-missionária da igreja. Deus estava dando um alerta, avisando como deve ser a obra médico-missionária. Você não pode projetar a si mesmo. Sabe quando você começa a crescer as pessoas? Vai lá no Edivaldo. Olha, ele sabe isso, ele faz aquilo. Olha, tem sido muito bom. Olha o projeto deles. O seu projeto começa a crescer por causa do seu nome. Está errado. O egoísmo introduzido em qualquer grau da obra ministerial ou médica constitui uma infração na lei de Deus. Quando os homens se gloriam em sua capacidade, fazendo com que o louvor humano se dirija a finitos seres criados, isso desonra a Deus, e ele removerá aquilo que os faz gloriarem-se. Com o desenvolvimento da obra de publicações e o início da obra médica e educacional, além do surgimento da escola sabatina, organização autônomas foram formadas para cuidar desses segmentos. E aí começaram a surgir associações da obra médico-missionária. Que interessante, naquela época existiam as associações. Hoje uma pessoa chegou para mim, professor Edivaldo, você poderia ganhar muito dinheiro com o que você sabe e faz. Aí começou a me elogiar, aí eu fui abaixando o tom da conversa, fui parando de falar, e fui começando a colocar a Deus em primeiro lugar. Cuidado. Cuidado nesses projetos. Tudo que Satanás quer é que você participe de um curso desse e aprenda, seja sábio e inteligente para si próprio e não para Deus. Bom, todo projeto que você for organizar, faz um projeto pequeno. No sul da Califórnia há muitas propriedades à venda. Você encontra em Testemunhos Seletos, volume 7, onde há construções erigidas adequadas para a obra médica. Algumas dessas propriedades devem ser compradas para desenvolver ali uma obra médico-missionária dentro de uma linha racional e adequada, uma orientação de Ellen White. Devem ser estabelecidos vários sanatórios pequenos no sul da Califórnia, para o benefício de multidões que para lá se dirigirão na esperança de encontrar saúde. Esses dias fui visitado por um homem que quer fazer uma clínica na cidade, que fez uma clínica na cidade de Campos do Jordão, São Paulo.
Aí ele pediu para mim fazer uma visita. Muitas pessoas pedem para mim fazer visitas para ver o que poderia melhorar. E no caso dele, o que aconteceu? Ele fez um negócio tão grande que agora ele não consegue cuidar. Faz coisas pequenas. Não precisa ter aparelhos. Ele chegou lá e viu eu organizando o exercício com um garrafão de água de 1 litro, garrafão de água de 5 litros, garrafão de água de 10 litros. Não preciso de aparelho de musculação. E levanta o garrafão do chão e coloca no braço e coloca no chão de novo. Então, ele viu ali uma horta simples, ele viu ali uma culinária simples, e ele ficou impressionado que as coisas têm que ser simples e pequenas. Não precisa nada de profissionais no pequeno trabalho que você vai fazer. Ninguém vai te processar por ensinar uma pessoa a beber água, ensinar uma pessoa a caminhar, ensinar uma pessoa a dormir cedo, ensinar uma pessoa a ler mais, ensinar uma pessoa a comer frutas e saladas. Bom, eu vou dar uma paradinha. Deixa eu ver aqui. Tenho mais uma. Eu acho que eu terminei. Eu tinha mais uma aqui. Mas eu vou parar para não ficar, para não estender muito. Ah, tá. Então, só ia falar um pouquinho sobre a obra médica missionária em relação a cuidado, eu já falei, né? Para a parte de saúde não ser maior do que o ministério, tá? Quando o Dr. Kellogg começou a ficar muito conhecido, Ellen White falou que ele estava desligando da mensagem espiritual. E a mensagem espiritual está ligado à mensagem de saúde. E não podia ser dissociado. Então, não tenho receio. Uma adventista, foi quinta-feira, ela falou assim para mim, olha, você vai lá visitar minha irmã, mas não ora não, que ela é espírita. Aí ela falou, eu pensei, papai, ela não me conhece. Aí eu, primeiro passo, peguei o telefone dela, e aí fiz uma entrevista online para saber o que eu ia fazer primeiro. Aí descobri que ela tinha enfisema, então eu já sabia o que eu tinha que fazer. E aí, por telefone mesmo, já ensinei o que é enfisema e como ela poderia melhorar isso para ganhar confiança. E perguntou se podia orar, ela falou que sim. Quando eu cheguei na casa dela, aplicamos uma massagem nas costas com óleo de menta, a irmã dela estava lá, e ela estava com muita fraqueza, misturei gelé real com mel e própolis para ela tomar, e ensinei ela como comer verduras e frutas, beber mais água e tomar sol. E perguntei se podia orar, mas antes de orar, eu pedi para ela ler um verso da Bíblia, que falava sobre como Deus fala com o ser humano quando está doente. E ela gostou bastante. Então, coloque a missão, essa palavra final, obra médico missionário. Você é um missionário. A genuína obra médica está ligada a um ministério. No caso aí, esse texto está falando que os colportores devem participar tanto da obra médico-missionária como do ministério. Eu fico triste quando eu vejo que a colportagem, os colportores ficam doentes, porque eles vão levar os livros, mas come coxinha, come fritura, não bebe água e não dorme direito. E aí, que saúde que vai levar? Aqui está dizendo que devem ser obreiros médicos missionários. E quando você segue aquilo que você vai falar na visita, o Espírito Santo dá o poder para você alcançar a vitória. Então, devemos ter unidade, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu quero encerrar por aqui e abrir a imagem, o áudio para vocês aqui falar um pouquinho. Para encerrar aqui, Lucas.
Aonde que eu coloco? Voltou lá no vermelho. No vermelho. Acabou? Não. Eles estão aí. Eu queria dar um oi, um tchau para eles. Não é para encerrar, não. Ok. Valeu. Ok. Acho que por hoje tá bom. Liliana, motivada a desenvolver um projeto, Liliana? Maricélia, pode falar, Maricélia. Cristiane, que bom. Se você fosse fazer um projeto, em que área você faria? Vender pão. O que acham disto? Fazer roupas cristãs saudáveis. Como pode desenvolver? Primeiro passo, orar para Deus enviar um auxiliar, um associado, uma dupla. Jesus falou para trabalhar em duplas. Primeiro passo. Segundo passo, estudar o espírito de profecia para ser um modelo igual a Jesus. Terceiro passo, escrever um projeto, dia, horário, como vai ser feito, com o que vocês vão trabalhar e apresentar para a igreja. Sim, a igreja apoia, sim. Muito bom. Se a igreja não tiver perna e tempo ou disposição, vai você e traz, vai ser um espia. Vai na prefeitura e traz os resultados para a igreja. Ótimo. Já participei de várias feiras de saúde. O Martin Newman trouxe as feiras de saúde para cá, e que eu tenho visto, um dos problemas chaves da feira de saúde é pós-feira. Está sendo feito a feira de saúde, mas tem que fazer um link. Essas pessoas têm que ser convidadas imediatamente para um curso Deixar de Fumar, uma palestra de saúde, curso de culinária. Então, tem que ser de imediato. Não pode terminar a feira de saúde sem estar com um convite na mão, que o dia e a hora e o contato da pessoa. Isso é muito importante. Então, vocês estão com vontade de participar da escola de evangelismo? A escola de evangelismo Martin Newman, junto com o Igor, está propondo para o mês de julho. É isso, Igor? Isso, meu irmão. Exatamente. De 2 a 30 de julho, lá em Barra do Choça, na Bahia. Perto de... Já estive lá. Lá na Irmandinha. Já estive lá. Na Irmandinha. Que ótimo. Irmãos, se vocês deixarem para comprar passagem mais para frente, fica muito caro. Eu gostaria que vocês trabalhassem pela fé. Não fica pensando. Ótimo. Não fica pensando que não vai ter condições, que é Deus que prepara tudo, viu? Exatamente. Ô, irmão, foi muito boa essa live, porque às vezes fica muito teórico a questão da obra médico-missionária, as pessoas ficam com esse pensamento, né? Obra médico-missionária, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer, né? No campo das ideias, da teoria, fica muito difícil da gente colocar isso, né? Aplicar na nossa realidade. Mas o senhor trouxe, assim, um leque, né? Um leque que é muito, muito bom e que as pessoas podem aplicar de forma simples, né? Não tem segredo, não tem, é muito complicado, tem que ter capacitação, assim. Não, Olha, justamente o objetivo do curso médico missionário, o senhor colocou bem,
acender uma luz na mente das pessoas de que elas podem fazer um trabalho de saúde, podem ajudar as pessoas da comunidade de forma simples. Às vezes você ir na casa de alguém, uma pessoa que está doente, que está acamada, que está sentada, está usando uma muleta há muito tempo, você sair com essa pessoa da casa, ir andando com ela até na esquina, no parque próximo, isso já é obra médica missionária. Exato. Estou pensando numa ideia aqui. Você que mora num apartamento, tem um condomínio, você vai fazer um bolo, um pão, ou alguma coisa e dá para o seu vizinho da direita e da esquerda. Tá bom? E aí ora antes. E aí outro dia você vai encontrar ele no elevador, no hall, e aí ele vai falar se gostou ou não, né? E aí você, quando você entregar, você deixa um papelzinho com a receita, com curso de culinária, o seu celular, o WhatsApp para grupo de saúde, um dia em que você vai ensinar essa receita no saguão do prédio, então você faz pequenas degustações. Eu comecei assim, eu fazia um monte de degustação e entregava para todo mundo, e convidava o dia para apresentar. Poxa, que coisa simples. Que bênção. Exatamente. E lá no curso, no curso, né, de um mês, é um local onde as pessoas saem queimando, né? Elas aprendem, elas veem que os princípios são princípios de Deus, são princípios que não são teóricos, não são de caráter teórico, são princípios práticos. E, como o senhor falou, né, entregar o pão para o vizinho, isso já é uma porta aberta assim que não tem precedentes. A gente acaba quebrando aquela ideia de que o vegetariano ele não come nada, só come fruta, só come verdura, não come feijão, não come nada. Você já quebra isso e já abre a porta, é muito importante. Por favor, quando você fizer isso com seu vizinho, não esqueça de fazer com a igreja. A igreja não conhece nada disso. Exatamente. Você precisa focar numa pessoa na igreja, 2, e levar uma receitinha, levar alguma coisa, convidar essa pessoa para café da manhã, almoço na sua casa. E você tem que conquistar um da igreja e um fora, um da igreja e um fora. E aí junta os 2 e forma um pequeno grupo. Bom. Mas ninguém? Nós, Cristiane, bênção. Bom, eu vou deixar o meu contato. Aliás, o Martin vai falar aqui, né? Então, se você está interessado realmente em se envolver nessa obra, né? Faça esse curso, um mês, né? Um mês, em quanto tempo você preparando, você recebendo bastante conhecimento, como que fazer essa obra, inspiração, você vai ter as ferramentas para fazer essas coisas, né? Que Edivaldo fez esse curso e não recebeu aqui todas as ideias e ficou correto com isso, né? E você também, você vai ter uma visão muito diferente se você faz esse curso, né? E você vai ter uma ideia que você pode fazer, né? Então, investe só um mês da sua vida para se preparar para essa obra, né? Vai fazer toda a diferença na sua vida, né? Eu quero dar uma dica muito, muito, muito importante para você que está ouvindo agora. Você gostaria de ir e na sua mente está assim, eu não posso. Ou é o dinheiro, ou é a família, ou é uma outra condição. Pois eu quero te dizer algo. Se você quer, você pode. Tudo naquele que te fortalece. Ponto número 2. Você está pensando em divulgar para alguém que não está trabalhando para fora, às vezes a pessoa não pode ir porque ela está trabalhando numa empresa. Tem gente que não está trabalhando, precisava ir num local desse.
E você tem o dinheiro e não pode ir. E você poderia ajudar alguém. 2, você poderia divulgar para outras pessoas que você está vendo que ela tem interesse em tudo isso, ela nem conhece. E você poderia ajudar uma pessoa, em motivar uma pessoa a ir para lá. Só você divulgando, de repente alguém nem passou nessa live, não conhece o site que está divulgando o trabalho. Então pense nisso, que você também é alguém que vai evangelizar, motivando outros a conhecer esse curso, tá bom? Ótimo. Então você está recebendo aí via WhatsApp um folder com a data, os valores, os palestrantes. Se você divulgar para o máximo de pessoas que você puder, você estará fazendo um trabalho especial de evangelizar, de ajudar outras pessoas, ensinar outras pessoas a evangelizar através da saúde. Ok? Bom, eu tenho que me despedir, que eu tenho compromisso. Foi um prazer conhecê-los, viu? Foi um prazer todo nosso, irmão. Muito obrigado pelas experiências, pela disponibilidade e agradeço também a participação de todos. Vamos dar continuidade a essas lives. Na segunda-feira que vem, nós teremos outra live muito especial falando sobre a obra médico-missionária. Contamos com a presença de todos. Divulguem, espalhem. Nós precisamos aprender mais sobre essa obra tão maravilhosa. Vamos orar. O senhor pode orar, irmão? Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, me impressiona, ó Deus, o trabalho de Jesus como médico missionário. E ainda mais quando ele deu autoridade aos discípulos para saírem duplas e curar as pessoas. Senhor, o que está acontecendo hoje se nós não fizermos isto? Não precisamos fazer como acontecia antes, porque Jesus alertou no Espírito de Profecia que Satanás ia tentar enganar os eleitos de Deus. Mas o Senhor deu uma forma especial de curar as pessoas, ensinando elas a causa da doença, a transgressão da lei de saúde, da lei de Deus, o uso de remédios simples. E aqui, Pai querido, eu tenho vivenciado isso. Mas o Senhor disse que a obra, que a colheita a seara está madura, mas falta ceifeiros. Motive aqueles que estão ouvindo aqui a enviar ceifeiros para serem treinados. Ou eles mesmos precisam, Pai querido, se desvencilhar das cordas que o inimigo tem prendido as pessoas. Eu lembro quão difícil foi para mim, por causa da família, por causa do trabalho, mas o Senhor fez um chamado muito forte no meu coração, o Espírito Santo. Trabalhe com cada um aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Até mais. Boa noite. Boa noite a todos. A live vai ficar gravada lá no grupo. Aqueles quantos não estão no grupo missionário? Quantos não estão no grupo? Eu vou mandar o link aqui
para que vocês... Boa noite, Igor. Boa noite, vou mandar o link aqui, tá? Quem não estiver no grupo, o link está disponível. Pronto, tá aí no chat. Fiquem com Deus.